We've been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos? Provavelmente nós estamos presenciando um avivamento ou reavivamento. Muitas pessoas estão entregando as suas vidas a Jesus Cristo. Mas será que realmente o que está acontecendo ali, segundo aquilo que os noticiários estão falando por aí, é um avivamento mesmo ou é simplesmente um movimento qualquer? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E eu já vou mostrar para vocês um vídeo onde está falando exatamente sobre esse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos assistir o vídeo? Milhares de pessoas estão reunidas há mais de 100 horas em um culto ininterrupto desde quarta-feira em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos. Tudo começou em um culto matinal na Asbury University. O culto terminou, mas alguns dos jovens continuaram ali orando, cantando e adorando a Deus. Existem centenas de relatos nas mídias sociais de quem saiu e sentiu vontade de voltar, ou de outras regiões do estado e do país que estão se dirigindo para lá. Nas imagens compartilhadas na internet e nos canais de notícias, é possível ver jovens, adultos, crianças e famílias inteiras que estão em meio a este mover que tem sido chamado por muitos de Asbury Revival, ou Avivamento Asbury. Nos 2 primeiros dias, estima-se que mais de 1000 pessoas já tinham passado pela capela da universidade. No Brasil, pastores como Pedro Pamplona e Maicon Barroso comentaram e compartilharam informações sobre este grande movimento. Em 1970, a Asbury University passou por um avivamento histórico que marcou os cristãos nos Estados Unidos e está sendo lembrado neste momento. Vamos lá. O que está acontecendo nessa universidade nos Estados Unidos, muitas pessoas estão dizendo que é um avivamento. Só que anteriormente, em 1970, já aconteceu também um tipo de avivamento na mesma universidade e as experiências foram idênticas. Entretanto, eu quero mostrar outros vídeos para vocês, tá? Para a gente conseguir entender o que realmente está acontecendo ali, tá bom? Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês podem perceber que existem vários tipos de pessoas ali. Então preste atenção no tipo de culto que eles estão fazendo. Estão louvando a Deus e observe que são muitas pessoas. O andar de cima está cheio de pessoas e embaixo não cabe quase ninguém nas cadeiras. Então, assim, é uma procura incessante por aquele lugar. Parece que as pessoas estão entendendo que realmente é um avivamento, que Deus está fazendo um grande mover naquele lugar. Agora que você já assistiu o vídeo da universidade onde as pessoas estavam cultuando a Deus, eu quero mostrar agora um vídeo de um rapaz que estava falando sobre aquilo que ele presenciou naquele lugar. Então, vamos assistir? We've been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. Olha só, ele disse que os estudantes daquele seminário teológico já estavam clamando a Deus por um avivamento e ele não sabia o que era um avivamento. Provavelmente ele tinha a noção do que era um avivamento, mas na prática, e muitas vezes, nós não entendemos o que é um avivamento. E ele diz aqui nesse vídeo que ficou impressionado. Vamos continuar assistindo. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking. What does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, dude, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go see him? And we get here, and it was like we get here at like 6 a.m. and it's completely silent. And I'm like, is this revival, God? And we walk upstairs because we're kind of nervous. We're like kind of shaking already. We didn't get any sleep. Just they're terrible road trip partners. They both fell asleep. I drove most of the way. Por incrível que pareça, muitas faculdades teológicas se tornaram liberais. Normalmente, quando as pessoas vão para a faculdade,
de teologia, existe um preconceito dizendo que se você for para uma faculdade de teologia, você vai esfriar espiritualmente. E por um lado, não é mentira. Porém, infelizmente, algumas faculdades deixam entrar um tipo de fermento perigoso, que é o liberalismo. Isso acaba esfriando a vida da pessoa, mesmo sendo seminário teológico. Então, ter um avivamento em um lugar onde as pessoas querem apenas ter um título de teólogo, não é algo comum. Então, por isso que ele está totalmente maravilhado com aquilo que está acontecendo. But besides that, we go upstairs and there's people like sleeping and we're like, so this is revival, God? No. Cool, this is awesome. And then chapel starts and immediately we just see people flooding in. And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gage, I'm gonna need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival, look left. And I look left, and there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right, and then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you, and everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype, it's ordinary people crying out for a move of God in our generation. And I'm here to talk to everybody in this room who is hungry. What an honor! What an honor it is to be here. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nations. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy, he's worthy, and I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real. Olha só, ele se converteu há 1 ano e já está presenciando um avivamento. Mas vamos entender realmente o que é um avivamento. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. O avivamento pode ser individual ou coletivo, podendo afetar comunidades inteiras. Então é assim, o avivamento não acontece somente em uma igreja local. Esse avivamento se expande para as regiões ali próximas. Então, um avivamento não vai ficar apenas limitado em uma igreja. Esse avivamento vai se espalhar por toda a região ali próxima. Então, é assim, quando eu digo que um avivamento está acontecendo, então eu preciso entender que para ser um avivamento, isso deve se expandir para fora da igreja também. E eu vou explicar para vocês, tá? E agora, a gente precisa entender quais são os frutos do avivamento. Vamos lá, o avivamento deve produzir arrependimento. Os grandes avivamentos tiveram conversões locais e regionais. Isso prova que um avivamento não é somente para um público específico, ou seja, os cristãos. Todas as esferas da sociedade são afetadas. Então é assim, um avivamento não pode ficar limitado apenas em um lugar específico. Por exemplo, nessa universidade ainda não existem relatos de que, por exemplo, as pessoas que estavam ali foram evangelizar nas ruas e simplesmente muitas pessoas se converteram ao evangelho. Existem poucos relatos que falam sobre isso, mas um avivamento produz no coração da pessoa que sentiu esse avivamento uma mudança de vida e também uma busca incessante pelo Espírito Santo, ao ponto dela começar a evangelizar nas comunidades vizinhas. Um avivamento produz isso no coração da pessoa que sentiu ou percebeu o avivamento. Então, um avivamento envolve mudança e transformação de vida. E não é somente transformação e um fervor espiritual, mas também uma mudança nas pessoas que estão ali vivendo próximas daquela região que aconteceu o avivamento. Agora, nesse terceiro ponto, nós vamos falar sobre avivamentos na Bíblia e os seus efeitos. No livro de Jonas, relata a história de um povo que vivia na idolatria e em pecados abomináveis. E diante disso, Deus envia o profeta Jonas
para levar uma mensagem de juízo para aquele povo, ou seja, Nínive, né, a cidade de Nínive, onde havia ali muita idolatria. Um avivamento acontece normalmente quando há um desvio ou um esfriamento espiritual. Em Atos capítulo 2 é um pouco diferente. Lá, Deus envia o Espírito Santo para que pudesse guiar as pessoas ao evangelho e convencê-las do pecado, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado e do juízo de Deus. Então é assim, o avivamento pode trazer ao coração das pessoas transformação de vida. Então aquele que roubava não rouba mais. Aquela mulher que se prostituía não se prostitui mais. Por quê? Porque o avivamento está acontecendo. E se está acontecendo, as pessoas devem levar a palavra de Deus a essas pessoas. E então elas serão convencidas do pecado e do juízo que vai vir sobre o mundo, o juízo de Deus. Então, o avivamento produz arrependimento em uma sociedade, mudança de vida, mudança do panorama cultural. Então, para que nós possamos dizer que o que está acontecendo nos Estados Unidos é um avivamento, precisamos olhar esses aspectos: arrependimento, mudança de vida, o fervor espiritual voltando. Então, se essas coisas estão acontecendo, então realmente é um avivamento. E agora a gente precisa entender um pouco dos avivamentos que aconteceram anteriormente. Vamos lá. O avivamento no país de Gales é um exemplo. De acordo com a maioria dos historiadores, o avivamento em Gales durou aproximadamente 18 meses. É muito tempo. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo agora, já se passou 148 horas de pessoas louvando e adorando a Deus sem parar. Aqui, durou aproximadamente 18 meses. Agora, a gente precisa ver a duração que vai ser esse suposto avivamento nos Estados Unidos. Se for um avivamento, muitas pessoas serão transformadas. Agora, se for apenas um momento qualquer, a sociedade não será impactada, tá? Embora, Evan Roberts, que foi um dos primeiros a iniciar o avivamento, não dizer que ele foi o grande avivalista daquela época, ele, querendo ou não, ele foi um instrumento de Deus para acender a chama, daquelas pessoas que estavam precisando, para um reavivamento, um avivamento espiritual. E diante disso, aquilo se alastrou por todo o país. E deixa eu falar algo para você. Sabe o que aconteceu no país de Gales? As Bíblias se esgotaram das lojas. As pessoas que estavam devendo começaram a pagar as suas dívidas. É claro que algumas coisas aconteceram na igreja, por exemplo, a volta do fervor espiritual, mas também afetou a sociedade. As pessoas foram transformadas. Então, se nos Estados Unidos o que está acontecendo agora é um avivamento, essas coisas também devem acontecer. Os Estados Unidos é praticamente, hoje em dia, um país cético. As igrejas se tornaram em bares. Muitas igrejas estão fechando. O ateísmo está crescendo muito lá. Então, esse avivamento precisa alcançar a sociedade. Transformar as pessoas também, não somente trazer um fervor espiritual, mas sair de dentro da igreja e ir para fora, como uma forma de evangelismo. Nós precisamos nos lembrar também do avivamento da Rua Azusa. Em 14 de abril de 1906, em Los Angeles, um grupo participava de uma reunião religiosa e aconteceu o histórico momento do reavivamento da Rua Azusa, igual está descrito em Atos 2. Naquele dia, as pessoas também se encheram do Espírito Santo. Depois desse movimento, o pentecostalismo começou a crescer e se expandir por todo o mundo. Então é assim, o que aconteceu na Rua Azusa foi um reavivamento, Já tinha acontecido o avivamento em Atos capítulo 2, quando a profecia de Joel se cumpriu naquelas pessoas que estavam ali. Começaram a falar em outras línguas, idiomas. Aí, na Rua Azusa, depois de muitos anos, após Atos capítulo 2, aconteceu um avivamento exatamente em Los Angeles, nessa Rua Azusa. E depois disso surgiu o movimento pentecostal, Foi dali que surgiu muitas igrejas pentecostais que hoje em dia nós conhecemos, principalmente algumas igrejas que são grandes hoje em dia aqui no Brasil. Então aquilo foi um tipo de avivamento também. Existe um relato que uma moça estava tocando o piano
e ela começou a falar em outros idiomas que ela nunca tinha aprendido antes, e nem mesmo ela sabia tocar o piano. Então isso é fantástico. Isso que é avivamento. É uma ação sobrenatural de Deus que vem sobre a igreja ou sobre uma sociedade. E agora, no sexto ponto, a gente precisa falar o que aconteceu no dia 3 de fevereiro de 1970, que foi exatamente um avivamento na mesma universidade em que nós estamos vendo hoje em dia, onde está acontecendo o avivamento. No dia 3 de fevereiro de 1970, acontecia mais um culto regular das 10 horas, na Capela Hughes Auditorium. E uma revista vai relatar que Reynolds, que estava escalado para pregar, anunciou que Deus o estava guiando para não ministrar naquele dia e dar oportunidade para os estudantes testemunharem. Assim, durante 20 minutos, alguns alunos se levantaram e falaram o que Deus havia feito em suas vidas e as experiências que estavam tendo com ele. Então é assim, em vez desse reverendo pregar, ele foi lá e começou a dar oportunidades, né, para os estudantes. E ali começou um avivamento, né? As pessoas começaram a testemunhar das suas vidas e muitas pessoas começaram a sair daquele local edificadas e depois voltaram para o culto. E aí começou o avivamento. E pelo visto, o avivamento que aconteceu nesse dia durou muito, mas muito tempo. Para vocês terem uma ideia, esse avivamento que aconteceu em 1970 durou aproximadamente mais de 185 horas. Então, foi algo sobrenatural. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos pode ser, sim, um tipo de avivamento. Porém, como que nós vamos saber? A partir dos frutos. Vamos ver o que vai acontecer. Será que a sociedade será impactada? Será que as comunidades vizinhas serão transformadas através do evangelho? Porque no país de Gales durou mais de 1 ano e meio e o país foi completamente transformado. Se eu não me engano, mais de 100 mil pessoas se converteram a Cristo Jesus. Se for um avivamento mesmo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem que haver arrependimento das pessoas. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado para que isso que está acontecendo nos Estados Unidos não seja apenas um movimento. Aqui no Brasil houve o T-Cent, né, que é aquele evento que tentou, né, forçar um avivamento e não deu certo. Né, a Priscila Alcântara, que cantava e tudo mais, e outros artistas que diziam que eram fiéis a Deus e que profetizaram avivamento e tudo mais, estão desviados. Então precisamos tomar cuidado, né? Não é porque tem um bom louvor, que tem uma boa melodia, muitas pessoas emocionadas, que é um avivamento. Eu preciso também entender se nesse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, existe a pregação da palavra de Deus. Porque todos os vídeos que eu vi até agora só tem louvor e adoração. Tudo bem, faz parte do culto, mas a pregação é fundamental. Um avivamento sem a pregação da palavra de Deus não serve para nada. Porque é a partir do ouvir da palavra de Deus que as pessoas vão crer em Cristo Jesus. Não é somente a adoração. E nos Estados Unidos é muito típico, né? Worship, aquela adoração que fica com um ritmo em loop, né? E fica repetindo o refrão várias vezes. Então precisamos tomar cuidado. É nesse exato momento que precisamos mostrar quem é Deus, o que Ele fez através de Cristo Jesus para salvar as nossas vidas do pecado. Isso é avivamento. Então, vamos ver os próximos episódios e assim nós veremos se é um avivamento ou não. Queridos, é o seguinte, dá muito trabalho fazer esses vídeos, tá? E fazer pesquisas históricas e tudo mais. Então, aqui tem um QR Code, tá bom? Se você que acompanha o nosso canal há mais de 2, 3 anos ou chegou agora e quer ajudar o nosso canal aqui no YouTube, você pode fazer um Pix de 50 centavos, R$1, R$2, R$3, o que Deus colocar em seu coração. Qualquer doação será muito bem-vinda, tá? Assim você ajuda também a manter o canal aqui. Então, gente, voltando para o assunto, tá? O que está acontecendo agora, nesse exato momento, na universidade, lá nos Estados Unidos, pode ser um avivamento? Sim, pode ser. Porém, precisamos ver os frutos. E agora, o que vai acontecer? Será que as comunidades vizinhas serão alcançadas? Será que agora os Estados Unidos
Vai voltar à sua origem na época igual fazia os puritanos, né? Onde as pessoas saíam nas praças pregando o evangelho e os puritanos ajudavam essas pessoas a crescer espiritualmente? Será que vai acontecer um avivamento assim? Ou será que é apenas um mover e nada mais do que isso? O que nós devemos fazer é o seguinte, é esperar e ver o que Deus vai fazer. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.